Oi, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você que está me assistindo aí do outro lado. E hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu entrei, né, no mundo do tarô e como é que eu comecei a estudar. E eu vim morar em Beijing, não vim morar em China, quando eu me mudei para Beijing, eu já morava aqui na China há um tempo, né? Aí eu me mudei para Beijing, tipo, já uns 3 anos, eu acho. E eu me senti um pouco só, eu tinha os meus amigos e tal, mas aqui quando você mora no exterior, as pessoas vêm e vão toda hora, então toda hora estão saindo e indo embora. E nesses indo e vindo, né, de pessoas na minha vida, eu acabei me sentindo um pouco só, né, eu precisava manter a minha mente ocupada em alguma coisa, né, e eu sempre gostei de tarô, não sei porquê, sempre gostei, sempre achei uma coisa muito diferente, né, muito diferente mesmo. Aí eu falei, por que não estudar? Eu comecei a ver na internet sobre tarô, porque eu queria estudar, queria aprender tarô e tal. Aí eu encontrei alguns cursos, tem vários vídeos ensinando como você começar a ler, fazer interpretação e tal. E eu tinha na minha mente que o tarô era uma coisa para ser usado como uma ferramenta de adivinhação, né? E conforme os meus estudos foram avançando e tal, eu fui fazer um curso numa associação de tarô aqui na China. Aqui na China existe uma associação nacional de tarô. Aí eu consegui fazer esse curso, mas o curso era mais voltado à simbologia aplicada ao tarô. Aí foi nesse momento que eu vi, nossa, o tarô é uma coisa assim tão fantástica, tão legal, que eu comecei a ir estudar sem parar. Eu estudo até hoje, né? Já faz pouco mais de 2 anos. E eu me envolvi muito com esse universo do tarô e tal, de simbologia, né? E eu vi que o tarô não é uma coisa assim só para ser usada na adivinhação. E eu comecei a usar o tarô num momento da minha vida que eu me sentia muito perdido, assim, eu precisava de respostas, eu queria uma luz, alguma coisa, né? Porque eu tava me sentindo muito só, desorientado, e eu tava no início de depressão já também, que é muito ruim. E o tarô surgiu na minha vida como isso, para isso, né? Uma luz, um guia, né? E eu vi que o tarô não era só adivinhação. Você pode usar o tarô, como no meu caso eu uso, para fazer terapia, né? Para guiar as pessoas, dar uma palavra que possa guiar o seu futuro e não necessariamente prever coisas para o futuro, mas sim guiar as suas ações, né? E o tarô, essa ferramenta, ela não tem um ano assim que nasceu. Simplesmente foi inventado por não sabe-se lá quem, né? O que acontece é que lá no século XIV, mais ou menos, achou-se um baralho, que é o baralho, um dos baralhos mais antigos, que é o Visconde Sforza, que é lá na Itália. E esse convencionou-se né, a ser o primeiro tarô que se existe, né? Mas sabe-se na história que o tarô já era usado há muito tempo, né? Então o tarô, ele é um baralho assim. Esse é do Rider-Waite, que é um dos mais famosos. E ele tem 78 cartas, então é uma convenção. Para ser tarô, primeiro precisa ter 78 cartas. E depois precisa estar dividido em 2 grupos, né? Os arcanos maiores e os arcanos menores, né? Se não tiver 78 cartas, e se não tiver essa disposição de arcanos maiores e arcanos menores, isso não é tarô. Continua sendo um oráculo, mas não é tarô, né? Aí eu fiz o meu curso na internet, né? Que foi antes de eu ir para a associação, né? Eu falei, eu preciso ter essas cartas, né? Eu achei muito bonito a arte, o desenho. Aí eu comprei esse aqui, foi meu primeiro baralho, que é o do Rider-Waite. Isso aqui é o Universal Rider-Waite, né? Que tem em qualquer lugar do mundo praticamente, né? Muito bonito e tal. Eu gostei muito dos desenhos, da arte e tal, e da história. E foi um tarô, um baralho que surgiu em 1909. Esse baralho foi desenhado em 1909 por uma artista chamada Pamela Colman Smith. E idealizado pelo Arthur Waite, né? Aí junto com esse baralho aqui, veio meu primeiro livro de tarô, que foi esse aqui, que é o que foi escrito pelo próprio Arthur Waite, que é o cara que idealizou esse baralho aqui,
né? Aí eu li, muito bacana esse livro foi escrito em 1909 também, surgiu junto com um deck e tal. Aí ele atribui os valores divinatórios, né? Pra fazer adivinhação, né, e tal. Só que eu nunca me senti confortável trabalhando esse lado, né? Esse lado de adivinhação, né? Eu falei, não, isso daqui não é pra mim. Mas eu continuei estudando. E depois desse livro, veio esse aqui, que é um livro fantástico que eu recomendo pra vocês. Que é um livro do Robert Place. Ele também tem um deck. Eu acho que ele tem 2 decks, se não me falha a memória. E esse livro aqui, ele vai falar... Ele é muito legal porque ele vai comentar sobre o lado histórico do tarô, como surgiu. E ele não é um livro de senso comum, que ele vai falar com base nas experiências dele. Não. Ele vai comentar com base histórica mesmo. Ele vai colocar as fontes e tal. E ele tem ilustração, né? E quando você começa a estudar tarô, você começa a ver que o tarô ele tem muito de simbologia, né? Tem muitos símbolos escondidos que foram colocados dentro do tarô, né? E o tarô foi usado até pela igreja. A igreja usou também o tarô, né? Os cristãos usaram o tarô. Aí eu li esse livro aqui, eu fiquei ainda mais fascinado. Esse livro aqui eu já li quando eu comecei a fazer o curso lá na Associação Chinesa de Tarô, né? Aí eu terminei o curso foi tipo, sei lá, 2 meses, eu acho, 2, 3 meses, foi bem rápido. Aí eu fui para um outro livro chamado o livro da Eden Gray, que é um livro fantástico, que é esse aqui também. E é um livro também meio que obrigatório para quem começa a estudar sobre tarô. É um livro muito parecido com o do Rider-Waite, com o do Arthur Waite, perdão. Muito parecido. Ela coloca assim, é um livro também super antigo. E ela atribui os valores divinatórios e tal, e faz as amostragens, a tiragem também, e comenta um pouco sobre a história. Aí eu terminei essa parte também, né, e também comprei um outro livro, que é um livro com uma abordagem mais prática, né, que é Como Aprender Tarô em 2 Horas. Esse livro aqui é fantástico também. Ele realmente cumpre a promessa dele de aprender tarô em 2 horas. É um capítulo só que você vem, você coloca em prática e você realmente aprende. E esse livro aqui, ele é voltado já numa escola mais nova. A gente tem as escolas mais tradicionais, que são as escolas que vão usar o tarô justamente para adivinhação. Tem as pessoas que usam o tarô com uma forma mais intuitiva. Você pega a carta, você lê conforme a mensagem que a carta te parece, né? Ou então você pode usar a escola tradicional, né? A escola tradicional afirma que essa carta aqui é a carta da força, tem o significado Y. Já para um leitor, já para uma pessoa que usa o tarô e tem uma abordagem mais intuitiva, ele vai ler conforme a intuição dele. Aí eu falei, mas eu também não queria isso, uma abordagem mais intuitiva. Eu não queria uma abordagem divinatória e também não queria uma abordagem intuitiva. Aí surgiu, né, uma coisa na minha vida que eu simplesmente me encaixei, que é a abordagem terapêutica, né? Como eu falei no início, eu estava sentindo um pouco de depressão e tal pela minha vida, eu estava sentindo perdido, querendo respostas, e eu vi uma escola de tarô que era a escola, as pessoas que usavam o tarô como uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta de aconselhamento, para guiar as pessoas, né? E foi aí que eu me achei, né? Então, hoje eu aplico o tarô nesse sentido, no sentido de aconselhar. Eu não faço, eu faço de vez em quando adivinhação, mas isso é muito, muito, muito raramente, né? Eu trabalho algumas vezes em festas, em eventos, e quando eu estou trabalhando em festas e eventos, às vezes eu aplico um pouco da escola de adivinhação, mas não é o que eu me sinto mais confortável. O que eu me sinto confortável é eu vou ao encontro de uma pessoa e a pessoa me conta o seu problema e a gente usa o tarô para resolver, para aconselhar, né? Como ela pode superar essa dificuldade na vida dela usando o tarô, né? E o tarô, ele não existe só assim, não é? Se você já viu alguns vídeos no meu canal, você viu que eu faço sempre resenha, que é a base do meu canal, né? Fazer resenha de coisas que a gente usa no tarô, né? Quando eu comecei a estudar, eu usei muito esse aqui, só que eu vi que esse tarô aqui, ele, apesar de ser muito bom, o tarô que todo mundo usa, né, eu vi que eu falei, não, acho que eu posso ir, né, pegar algum outro tarô. Então existem milhões de tarô, milhões de temas de tarô, né, então você tem tarô
para bruxa, tarô dos animais, tarô, enfim, tarô do universo, tarô da Marvel, né, de super-herói também existe, né? E também existe o tarô, uns tarôs que além de seguir essa abordagem mais tradicional do Rider-Waite, né? Ela também tem tarô também que segue uma coisa que é uma viagem, né? Então ele pega, por exemplo, esse tarô aqui, um tarô conceitual. O que é um tarô conceitual? É no caso desse aqui, ele tem os arcanos, ele tem 78 cartas, esse aqui é o tarô do Feng Shui. Tem 78 cartas, tem os arcanos maiores e os arcanos menores, então logo é tarô, né? Só que em vez de ele pegar, por exemplo, ele muda as cartas. Dentro do tarô existem os 4 naipes. Então esse tarô ele tem a estrutura dos 22 arcanos maiores, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes dos arcanos maiores porque isso já seria uma aula. Isso eu posso fazer em outro vídeo, né, explicando, né, o que é um arcano maior e o que é um arcano menor. Ele vai trazer os arcanos maiores e os arcanos menores, mas a diferença é que ele vai desconstruir as imagens dos arcanos menores. Então, por exemplo, ele vai trocar a copas, né, por uma tartaruga, porque isso tem a ver lá no Feng Shui. Quando você estudar Feng Shui, você vai ver que no Feng Shui existem alguns animais meio que mitológicos. Então ele tem a tartaruga, tem a fênix, tem o tigre, e ele vai elencar porque a tartaruga transmite essa coisa do naipe de copas, né? Então, esse tarô, um tarô mais conceitual, eu não aconselho para quem está começando, porque um tarô conceitual, ele é muito difícil de usar. Você tem que conhecer a fundo, por exemplo, o Feng Shui, para poder entender por que a tartaruga representa copas, né? Então, para mim é uma coisa mais difícil, né? Então, eu prefiro ficar com um baralho mais tradicional, que é o baralho do Rider-Waite, que é um baralho mais que é um baralho mais voltado com imagens, né? Existe um outro tipo de baralho, que é um baralho em que ele não tem nos naipes menores, nos arcanos menores, por exemplo. Esse aqui é o 6 de bastão, ó. Ele não traz nenhuma imagem, ele não traz um conceito nessa imagem, ele só traz 6 bastões. Isso, como o tarô de Marcélia. E esse tarô, para quem quer ler intuitivamente, ele já não funciona muito. Se você quer seguir a escola mais intuitiva, você precisa de um tarô mais ou menos seguindo a linha do Rider-Waite. Se você tem uma abordagem mais terapêutica, você pode usar tanto um tarô mais conceitual quanto do Rider-Waite, ou quanto um de Marcélia, né, por exemplo, né? Então a gente tem basicamente 3 tipos de tarô, 3 tipos de baralhos, né? Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a amostragem que eu faço, a tiragem que eu faço e como eu faço usando o tarô, né? Então essa é uma série de 4 vídeos, esse é o primeiro, comentando um pouco sobre o tarô, a origem do tarô e como é que eu comecei o tarô. Aí o segundo, que é o próximo, eu vou falar sobre a amostragem. O terceiro eu vou falar sobre baralho cigano. E o quarto, eu vou mostrar como eu faço a amostragem do baralho cigano misturado com o tarô, tá bom? E eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa um comentário, né? Que você quer ver no canal, que você quer que eu comente, né? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.